fazer essa aula, essa palestra para um público tão abrangente como esse. Então, inicialmente, gostaria de agradecer o convite da organização dessa aula e espero que essa palestra / aula seja bem instrutiva para todos, né, que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês ao longo da vida acadêmica e também da vida profissional. Eu sou o Isaac Medeiros, eu sou analista ambiental do IBAMA e atuo no Núcleo de Fiscalização do Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado da Diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA em Brasília. O meu objetivo hoje com vocês, então, é passar maiores informações sobre a nova lei da biodiversidade, o que alterou no mundo jurídico, né, e no cotidiano em relação ao uso da biodiversidade com finalidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e aproveitar essa oportunidade para passar algumas informações sobre outras normas ambientais acerca do trânsito de material biológico com destino ao exterior. Acredito que essa seja a realidade de muitos dos senhores, então acredito que essas informações serão extremamente importantes. Bom, começando a palestra, então, gostaria de iniciar com algumas informações que eu acho que não é novidade para ninguém, de que o Brasil, né, ele integra um muito seleto de países ricos em biodiversidade, não só integra esse grupo, como lidera esse grupo, sendo o país considerado de maior biodiversidade do planeta. Isso, claro, de acordo com essa classificação que foi feita em 2007, com base em dados de um primatólogo, né, que construiu essa lista, que é o Russell Niemeyer, que fez essa lista para identificar aqueles países com maior biodiversidade. Não é só rico em biodiversidade, mas também em conhecimento tradicional associado a essa biodiversidade. Então, tem várias comunidades tradicionais que possuem uma relação íntima com a biodiversidade. Então, existem vários exemplos, né? Os caiçaras, os jangadeiros, pantaneiros, quilombolas, entre vários outros, além, claro, dos povos indígenas. Então, esse primatólogo, né, o Russell Niemeyer, além de elencar aquela lista de países megadiversos, ele trouxe uma reflexão muito importante sobre a responsabilidade desses países em relação à conservação desses recursos naturais. E não só isso, ele diz que se essa responsabilidade ela é grande, a oportunidade também é única, não só em termos de ecologia, mas também em termos de economia, uma vez que a biodiversidade ela pode sim gerar riquezas. Né? E isso, de fato, vem acontecendo ao longo do tempo, principalmente com o avanço das técnicas voltadas para o uso desses recursos genéticos. Né? O avanço da biotecnologia limitado, então, à exploração econômica desses recursos genéticos. Também, da mesma forma, não só o uso do patrimônio genético em si, né, do recurso genético em si, mas também a aproximação com comunidades tradicionais que, ao longo dos séculos, né, vem utilizando a biodiversidade, né, vem direcionando aí o uso da biodiversidade que pode ser empregado por empresas, por indústria, seja da área cosmética, seja da área farmacêutica, dentre outros. Bom, por conta desse avanço, né, digamos assim, do uso da biodiversidade, né, dessa interação das grandes empresas em relação ao uso dos recursos genéticos, acabou que foi criado, né, na década de 80, 90, um termo muito estigmatizante em relação ao uso indevido ou à apropriação indevida desses recursos genéticos. O que acontecia? Até um tempo, né, os recursos genéticos naturais eram considerados patrimônio da humanidade. E aí, a partir de um determinado tempo, esse patrimônio que deveria ser da humanidade ser apropriado por grandes grupos, por grupos comerciais, que passaram a lucrar com
esses recursos genéticos sem que houvesse qualquer repartição de benefício ou contrapartida com aqueles países que detinham esses recursos genéticos, ou ainda com as comunidades tradicionais que levaram ao desenvolvimento de um determinado produto. Por conta dessas apropriações indevidas, foi criado esse termo, que é a biopirataria, que é um termo que ficou marcado ao longo do tempo e sendo utilizado de maneira indevida, mas na sua origem, né, ela diz respeito apenas à questão da apropriação indevida de recursos da biodiversidade, né, levando à monopolização dos conhecimentos das populações nacionais. Bom, tentando conciliar, né, essas discussões, essa disputa, né, em relação aos recursos genéticos, se eles eram de fato patrimônio da humanidade ou se poderiam ser entendidos como patrimônio de um país, né, ou de uma federação. Durante a Rio 92, né, que foi onde foi aprovada a Convenção sobre a Diversidade Biológica, né, houve uma discussão muito grande sobre esse assunto e dentre os objetivos, né, da Convenção sobre a Diversidade Biológica aprovada na 92, além, né, da conservação da diversidade biológica, de seus componentes, um dos objetivos incluídos na CBD foi a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Então, a partir daí, foi entendido que, de fato, os recursos genéticos de um determinado país é considerado, né, patrimônio genético daquele país, e o uso desses recursos genéticos, eles estão adstritos, né, à organização local ou à legislação local daquele país. Bom, a CDB, então, ela trouxe alguns conceitos. Ela trouxe o conceito de biotecnologia, por exemplo, que não é muito diferente daqueles que vocês já empregam, né? Então, biotecnologia definida na CBB, ela está como uso de conhecimentos sobre os processos biológicos e sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de de resolver problemas e criar produtos e utilidades. Também acredito que já seja com vocês de que o uso da biodiversidade ele pode gerar grandes lucros, né, econômicos, né? Então, por exemplo, o mercado mundial de produtos farmacêuticos, né, ele fatura bilhões por ano, né, assim como o mercado mundial de usinas industriais e o mercado mundial de cosméticos. Então, é um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano. E, ao longo do tempo, acabou que o avanço da biotecnologia foi muito associado à biopirataria, né? Então, quanto maior o potencial de lucro de um determinado ativo biológico, maior a possibilidade dele ser alvo de biopirataria, né? Então, uma pesquisadora fez uma reflexão importante. Ela colocou que podemos definir o Brasil como um país que sempre foi alvo da exploração de sua biodiversidade e patrimônio cultural pelos demais países do mundo, principalmente os desenvolvidos, né? Sendo os Estados Unidos, o Japão e a Grã-Bretanha os países, e os laboratórios farmacêuticos no setor que mais têm pirateado os nossos recursos naturais para fins de utilizá-los na biotecnologia. Esse uso dos recursos genéticos na biotecnologia, ele vem se dando de maneira diferente ao longo do tempo, né? Antigamente, e principalmente em relação à biopirataria, né? A forma como esses recursos genéticos são alvos de biopirataria, que é a apropriação indevida, né, desses recursos genéticos, onde antes eu precisava transportar grandes quantidades de amostras, precisava viajar para o país alvo, né, onde tinha a espécie desejada e coletar grandes quantidades de amostra. Hoje eu já não preciso mais disso com a tecnologia, né, e o avanço das ferramentas disponíveis, né? Então, hoje, com o sequenciamento de alto desempenho, eu consigo sequenciar facilmente o genoma de uma determinada espécie em algumas horas nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil já tem instituições capazes de fazer sequenciamento de alto desempenho, né? Então, só preciso mandar um arquivo
informações de origem genética que pode possibilitar o desenvolvimento de algum produto ou algum item, né, na indústria no mundo. Só preciso fazer uma ressalva importante agora, de que, assim, por mais que eu esteja falando de biopirataria, né, da aplicação indevida dos recursos genéticos, em momento algum eu estou discutindo a importância, né, e a relevância que de fato existem de vários produtos que foram produzidos, né, e desenvolvidos com o uso de ativos biológicos. Né? É inquestionável a utilidade desses produtos e a importância desses produtos para a humanidade. Né? O foco, então, dessa aula, dessa palestra, na verdade, é questionar como se dá essa utilização desses ativos biológicos, né? E como poderia ser feita a contrapartida, né? A repartição de benefícios, que eu vou explicar mais à frente, mas eu não falo de benefícios apenas econômicos, mas também de outros benefícios, como transferência de tecnologias, né? E coisas desse tipo. Mas isso eu vou falar mais ao longo da aula. Bom, não só novas técnicas de sequenciamento, né, de alto desempenho, mas eu tenho novas tecnologias para a utilização dos ativos biológicos. Eu tenho novas tecnologias de engenharia genética, por exemplo, que posso alterar pontualmente uma espécie, uma variedade, ou incluir, inserir um gene de interesse que pode ter sido obtido ou não dos genéticos naturais. Mesmo porque hoje já é possível, com a biologia sintética, você desenhar mecanismos, desenhar sistemas biológicos complexos. Né? Não sei se vocês têm conhecimento, por exemplo, da primeira célula com genoma completamente criado, né, pelo pesquisador Craig, divulgado recentemente. Então, ele desenhou todo o genoma baseado em genes, mas ele pegou um invólucro de uma bactéria, desenhou um genoma e inseriu nessa bactéria. Então, nós temos avançado bastante nesse sentido. E com esse avanço, né, das genéticos, a apropriação indevida desses recursos genéticos também tem crescido ao longo da história. No Brasil, por exemplo, a biopirataria é o descobrimento do próprio Brasil. Né? Quando os portugueses eles se apropriaram da técnica de extração, né? E da utilização do pigmento do pau-brasil, que era utilizado pelos indígenas no período do descobrimento do Brasil. Né? Existem vários outros fatos históricos relacionados à biopirataria no Brasil. Esse caso do botânico inglês que foi responsável, né, por levar para fora do Brasil a seringueira. Existem utilizados utilizados ao redor do mundo e geram bilhões de dólares para as empresas que as fabricam, como o uso esteroide da pilocarpina, também utilizado no caso da pilocarpina do Jabuti, prévia, né, que mostra. Alô, desculpa,
no restabelecimento do sono. Testando. 1, 2, 3, testando. Microfone. Alô? Isaac, a gente está te ouvindo, mas está falando muito. Isaac, faz um favor para a gente, que desconecta e conecta de novo, fazendo favor. Respondendo aqui que está tudo parado. Isaac, escreve para mim se você está falando alguma coisa, porque a gente não está ouvindo nada. Alô? Alô, ouvindo. Só faz um teste aí, por favor, para ver se está todo mundo ouvindo. Ok, testando o microfone, todo mundo me ouve?
Ok. Certo. Agora eu só preciso saber onde retomar. Chegaram Exato. de novas tecnologias ou... Como? Tu voltou muito. Pode passar. Ah, Pode posso passar. passar. Ok. Pode passar. Isso. Aí foi aí que começou a dar problema. Ok. Certo. A Márcia acho que tem um problema. Acho que ela desconectou um pouco antes, não sei. Ok. Eu vou retomar então da biopirataria no Brasil. Faço um breve relato aqui, não foi muito, na verdade. E aí, havendo dúvidas, né, a gente pode retomar sobre a parte anterior, a gente pode retomar, ou vocês podem fazer questionamentos na parte de perguntas, tá? A gente retoma algum tempo. Tá? Já começou novamente, eu comecei novamente a apresentação ou começou novamente a falha, desculpa? Ah, sim, ok. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês, ao longo da história, né, o Brasil ele vem sendo alvo de pirataria, porque o Brasil ele é rico, campeão em biodiversidade. Né? Então, seria natural ver o Brasil para entidades e instituições que têm como objetivo desenvolver produtos com base em ativos biológicos. A história da pirataria no Brasil, né, desde o seu descobrimento, quando os portugueses recuperaram do pigmento vermelho do pau-brasil, que era dominado, né, e a realização desse pigmento, tem outros mapas históricos, como, por exemplo, o inglês, o Puerto Rican, ele levou para fora do Brasil e cultivou a nossa seringueira. De, né, de ativos biológicos no Brasil, o desenvolvimento desse medicamento, o captopril, o medicamento ele é amplamente, né, e utilizado há muito melhor. E a base ativa desse medicamento é a jararaca. Testando o som novamente. Teste aqui, papai, esse